esse final de semana a gente vai tratar de um dos assuntos que eu, Flávia, particularmente, eu considero um dos mais importantes dentro de todo esse processo de restauração na nossa mente, de nós realmente entendermos que a nossa carreira, aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, ele realmente está conectado, né, com o nosso chamado. Então, hoje a gente vai começar a confrontar a nossa mente acerca de um ponto fundamental que foi sendo incutido, entrou dentro da igreja. Esse pensamento, ele não é um pensamento bíblico, muito menos um pensamento judaico, mas ele foi sendo implantado dentro da igreja e nós fomos assimilando isso, a gente foi aceitando isso como uma verdade nas nossas vidas. E hoje é algo que a gente ainda tem que confrontar muito, porque vira e mexe, eu falo isso por mim mesma, eu me pego às vezes pensando de uma forma dual, de uma forma dualista. Então, hoje o nosso objetivo, esse final de semana, o nosso objetivo é restaurar, ajudar vocês a confrontarem a visão de vocês, a cosmovisão de vocês, e realmente restaurarem, levarem essa cosmovisão para que você de fato possa viver uma cosmovisão bíblica, ok? Então a gente precisa restaurar isso em nós, porque eu sempre falo isso. Se a gente for olhar na Bíblia, a gente vai ver que pouquíssimas pessoas tiveram um chamado eclesiástico, tá bem? Então a gente tem Samuel, né? A gente tem talvez Elias, Eliseu, que tiveram um chamado mais voltado para um posicionamento como um sacerdote, como um profeta. Mas a grande maioria dos homens e das mulheres que foram usados por Deus, eles tiveram um chamado de mercado, ou seja, eles fizeram da sua vida a expansão do reino de Deus nessa terra. Se a gente olha para Abraão, se a gente olha para Jó, se a gente olha, né, e a gente vai falar muito sobre ele ao longo desse final de semana para o próprio apóstolo Paulo, a gente vai ver que foram homens e mulheres que, através das suas carreiras, serviram a Deus. Ok? Em nenhum momento, mesmo Paulo, em um dado momento, né, tendo ali se tornado um apóstolo de Cristo, mas em nenhum momento ele abandonou a carreira dele se enfiar dentro de uma sinagoga, dentro de uma igreja, ficar pregando. Não, ele levou isso de forma concomitante. Aliás, ele pregava, o púlpito dele era o mercado de trabalho. Ele confrontava as pessoas no mercado. E isso é uma visão que nós precisamos restaurar se nós realmente quisermos fazer a diferença nessa terra, ok? Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai entender as raízes de todo esse problema. E a gente vai olhar especialmente para três pontos, para três fatores. Para Platão, que é onde surge todo esse dualismo religioso que nós temos hoje, essa cosmovisão que é distorcida, tá bem? Nós vamos entender essa questão do dualismo, então, o que é esse pensamento que nós temos do sagrado versus secular, e também vamos entender a influência do gnosticismo e o quanto isso entrou, gente, mas entrou com força dentro da igreja, e até hoje a gente tem que combater esse pensamento, tá bom? A gente combate isso até mesmo nas liturgias e até mesmo nas canções, nas adorações que a gente canta por aí, tá bom? A gente vai perceber o quanto isso é muito tênue. Amanhã, já vou dar um spoiler para vocês, amanhã vocês vão fazer um assessment para medir como está a sua cosmovisão. É isso aí, Léo. Vocês vão medir. E é maluco, porque quando eu fiz, eu falei, meu Deus, olha o tempo, né, que a gente está aí combatendo essa mentalidade. E eu vou falar para vocês que ainda tem uns resquícios ali ainda, entendeu? Ainda tem uma trevinha ali ainda que precisa ser restaurada, tá bem? A base daquilo que nós vamos explorar hoje está lá em Romanos 12, que diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, nós precisamos realmente renovar a nossa mente, né? A gente vai iniciar uma das aulas que eu considero mais importante do nosso MBA.
Porque antes mesmo da gente falar, né, sobre negócios como, ai, como que eu transformo os meus negócios em uma missão? Antes da gente falar de liderança, de propósito, dessa transformação do que a gente chama hoje do marketplace, né? Então, como isso se dá, como isso se deu, a gente precisa identificar que a nossa mente realmente ela foi, os nossos pensamentos eles foram contaminados por algo que está presente na igreja há séculos, tá bem? A maioria das pessoas ainda vivem. Às vezes eu e o João, a gente tem a sensação que a gente está dentro de uma caixinha. A gente acha que, ah, não, todo mundo já sabe isso. Mas daí a gente conversa com pessoas, igual nós fomos lá, né? Nós tivemos a oportunidade, por exemplo, de ir para Dallas, numa reunião de homens e mulheres de negócios, tá bom? Nós também tivemos a oportunidade, né, de estar na Alemanha, de estar em outros lugares, conversando com brasileiros mesmo. Quando eu falo isso, é no sentido da gente conversar com a igreja brasileira que está em outros lugares. E, gente, tem muitas pessoas que desconhecem esse mundo, vamos dizer, que a gente vive. Eles ainda estão presos nesse dualismo, até mesmo nesse sincretismo religioso que mesmo as igrejas evangélicas elas vivem. Então, tem muitos empresários, tem muitos profissionais liberais que amam a Deus, mas acabam carregando uma culpa, um sentimento de culpa por prosperar. É como se fosse, nós não tivéssemos esse direito. E talvez você pense assim, ah, eu não penso assim, não. Eu quero prosperar muito na minha vida. Mas eu vou te fazer uma pergunta. E eu já quero que você pegue aí, ó, papel e caneta e comece a anotar. Porque as nossas aulas elas vão ser de muita reflexão, de muito, né, compartilhamento. Se você acredita que você não tem problema, né, você não carrega culpa por pensar em prosperar, então eu vou te perguntar, por que que você ainda não prosperou? Hum? Ou todos que estão aqui já vivem a vida que desejam, já alcançaram a prosperidade que sonham ou que sonhavam? Se for isso, tá tudo bem, que daí eu vou querer, inclusive, que você dê uma palhinha aqui para nos ensinar. Mas, de novo, eu falo por mim. Eu ainda não alcancei o nível de prosperidade que eu sonho. Eu não, ainda não alcancei o nível de prosperidade que eu desejo viver. E isso nós precisamos entender, queridos, que é um pensamento subjetivo lá do nosso inconsciente. No fundo, existe uma falta de permissão em prosperarmos. E esta falta de permissão, ela denuncia uma mentalidade dualista. Nós ainda estamos pensando de forma dual, nós ainda pensamos que dinheiro não é bom, dinheiro não é correto, dinheiro é do diabo, pensar em dinheiro é ser materialista. E nós precisamos definitivamente confrontar este pensamento, porque em nenhum momento Deus traz essa ideia na palavra de que o dinheiro é ruim. A questão é o que você faz com o dinheiro e como você deixa essa energia tomar conta de você, ok? A gente ainda enfrenta a dificuldade de muitos líderes religiosos que pensam, que acreditam que o verdadeiro chamado está dentro da igreja. Eu me lembro que quando nós fomos para Palmas, né, e nós tivemos a oportunidade de conhecer o apóstolo Coraiola, o apóstolo Marili, e ele nos incumbiu dessa missão, que é a companhia de Daniel. Eu me lembro que a apóstola Marili, ela falou que tudo que ela queria é que na época que ela deixou, né, ela abriu mão da profissão dela, que ela tivesse essa mentalidade, porque ela falou, eu jamais teria aberto mão da minha profissão, se hoje eu tivesse a mentalidade que nós temos. Porque eu entendo que ali, dentro do consultório, era onde eu conseguia apresentar Jesus para o maior número de pessoas. Ela falou: a época que eu mais trouxe pessoas para dentro da igreja não foi depois que eu me tornei pastora, foi enquanto eu era cirurgiã dentista, que as pessoas iam para o consultório e eu falava de Jesus e eu ministrava na vida delas, convidava elas para irem para a igreja e ali elas aceitavam o Senhor e começavam a caminhada dela. Então, olha como às vezes uma mentalidade dualista nos tira, inclusive, a oportunidade de apresentarmos o próprio Cristo para outras pessoas. Então, hoje a gente vai entender que toda essa mentalidade, ela tem sim uma origem histórica,
filosófica e uma influência espiritual. E quando a gente entende essa raiz, a gente pode realmente começar a reconstruir a nossa cosmovisão. Porque se vocês não entenderem de onde tudo isso vem, vocês não terão as ferramentas necessárias para combater esse pensamento, ok? Então, o objetivo hoje é entender por que a gente ainda pensa dessa forma. E assim nós confrontarmos esse pensamento, tá bom?